direito, né? Questão de psicologia, você teve aqui. Então, todas essas disciplinas, elas vão possibilitar um referencial teórico para que você construa elementos de análise, né? E saiba conseguir analisar aquele objeto, né? Aquele problema de uma forma totalitária, para que não passe nada despercebido e você proponha aí realmente uma solução efetiva para essa demanda, tá? Você precisa coletar os dados, né, dentro da instituição, coletar os dados daquela situação, coletar os dados do que você observa no dia a dia, no cotidiano ali do seu estágio, né, daquele exercício profissional. Aí você precisa organizar, descrever, analisar esses dados, né? Você precisa identificar as prioridades de intervenção dentro daquele objeto, daquele fenômeno, daquele problema que você suscitou. Quais são as prioridades para a intervenção? Você precisa fazer o que primeiro? E aí é que vem o referencial teórico que te ilumina. É que vem aí a necessidade, né, de você relacionar com as disciplinas todas que você viu, né, as disciplinas todas que você estudou, as disciplinas que você, os exercícios que você elaborou na apostila, né, as suas provas, os seus trabalhos subjetivos. Por quê? Porque é aí que você vai refletir sobre aquele objeto, aquele problema, aquela demanda, para que você identifique as prioridades de intervenção. O que é a prioridade para mim intervir e resolver agora? E o que eu farei depois, né? O que pode ser feito agora, o que deve ser resolvido urgentemente. Esse problema pode ser resolvido só pontualmente, ele não tem que ter uma sequência de ações. Ele precisa envolver a família do usuário ou não. Como é que eu vou resolver e como é que eu vou elucidar ali aquela demanda? Bom, a definição de objetivos e estabelecimentos de metas. Isso é importantíssimo, né? O que eu vou fazer primeiro? Qual é a minha meta? O que eu tenho que seguir para poder, depois do levantamento, depois da análise, depois de relacionar com as disciplinas, depois da identificação da prioridade, né? O que eu tenho que intervir primeiro, aí você vai definir e estabelecer as metas, né, daquela situação. Isso tudo consiste a análise situacional, a análise daquela situação. E aí você precisa definir os seus objetivos. O que eu vou fazer para resolver aquilo, né? E estabelecer as metas. Quanto tempo eu vou resolver aquilo? Né? O que eu preciso enquanto objetivo e como eu vou aprazar esse objetivo. Porque a meta, ela é aprazar o objetivo. Para construir a meta, você tem que aprazar, você tem que dar um prazo para o cumprimento daquele objetivo que você quer intervir naquela situação. E a análise de alternativa de intervenção. Bom, eu tenho essa alternativa, eu tenho essa outra alternativa, eu tenho uma terceira alternativa, eu vou discutir com o meu supervisor acadêmico, vou discutir com o meu supervisor de campo e vou ver com eles quais são as alternativas possíveis de intervenção, as mais prioritárias, né, as que podem ser feitas agora, as que podem ser relevantes, né, para a elucidação desse problema. Então, tudo isso consiste na sua análise situacional. Então, você não pega um problema sem entender, sem ler, sem estudar, sem refletir, sem discutir, né? O serviço social é como eu sempre pontuo para vocês. Ninguém tem uma receita de bolo, né? Você não tem uma maletinha com uma injeçãozinha, um bisturizinho, uma gases, e aí chega uma pessoa, né, ou um usuário com sua família, e você vai lá dar uma injeção e resolve o problema dele. Não, não é pontual assim. Para que você proponha uma solução, uma alternativa, é preciso que você utilize do seu instrumental. E aonde que está o seu instrumental? Aonde que está a sua bagagem? Aonde que está a sua maleta? Está aqui, ó, em tudo que você tem gravado, em tudo que você tem acumulado de bagagem teórica, nas suas leituras, nas suas vivências, nas suas discussões, né, na sua inteligência, é que você vai criar projetos, né, que você vai criar propostas para apresentar nas instituições
que realmente, né, possam resolver os problemas daquelas demandas ou daquela situação que você está analisando. Bom, os trabalhos necessários para postagem que você faz durante o seu estágio. É o relatório parcial, que contém aí nada mais, nada menos do que análise institucional e análise situacional, além da própria política onde você está estagiando. O seu projeto de intervenção, que você vai detectar uma demanda, né? Que é como eu estou trabalhando aqui com vocês, você detecta um objeto, um problema, uma demanda, e aí você vai propor uma intervenção e o relatório final, que você vai sistematizar como foi essa intervenção. Como impactou essa intervenção, né? Qual foi o impacto dessa solução e avaliação feita pelos usuários, pelo seu supervisor de campo, né? Como você avaliou todas essas atividades que você fez durante o cumprimento do estágio. Para você construir o relatório parcial, que é uma das atividades do estágio, é preciso que você faça uma introdução, né? É preciso que você faça um desenvolvimento, as considerações finais e as referências bibliográficas que você utilizou. São os objetos, né? Os elementos constitutivos do seu relatório parcial. Na introdução, o que é preciso você apresentar? É preciso você apresentar o histórico da instituição. O que ela é, o que ela representa, como ela foi criada, aonde que ela está localizada, quais pessoas trabalham nela, o que o serviço social atua lá dentro, em que política que está inserido, né? Contextualizar a política pública. Se você está estagiando na saúde, é preciso que você diga o que é a saúde, né? Quem banca essa saúde, né? O que é o SUAS, Sistema Único de Saúde, né? É preciso você relacionar essas políticas, política pública ou social, com as legislações pertinentes. Quais são as legislações que regem a saúde no país, né? O que é o Ministério da Saúde? O que ele representa dentro dessa política pública? Como é que é desenvolvida essa política pública no seu estado? Qual é a secretaria que está relacionada aí com o Ministério, que desenvolve essa política? Quais são as diretrizes dessa política que é trabalhada aí por você? Se você está estagiando na habitação, quais são as legislações pertinentes à habitação? Como foi criada aquela instituição ali que você está inserido? Foi uma demanda local? Foi uma conquista dos usuários? Foi uma política pública, né, com um fim por si só? Como é que foi construído, como que foi estabelecida aquela instituição ali naquele local? Né? Foi uma necessidade, foi uma demanda, foi uma conquista coletiva, foi por movimento social, por exemplo. Se você se você está estagiando no movimento de luta pela moradia, como é que ele foi instituído? Como essa instituição se deu? Foi um movimento coletivo? Foi um movimento da cidadania? Foi uma luta, né? Que política que ela está relacionada? Qual é a política pública ou social, né? Se você está no terceiro setor, que é uma ONG, por exemplo. Qual é a política social que ela foi criada, né? Relacionar com as políticas e as legislações que são pertinentes. Então, é importante você observar, e tudo isso tem no Manual de Estágio 2006, tem no Manual de Estágio 2007, que é bom você levar para a sua supervisão acadêmica, sentar e discutir com sua professora de estágio que está aí. Por quê? Porque é importante que você contextualize de uma forma fundamentada essa introdução, né? Para que você tenha uma visão, né? Uma visão esclarecedora da instituição e fazer um histórico bacana aí, descrevendo a instituição, a análise institucional, a análise situacional da instituição onde você está estagiando e para que você tenha também a sua nota atribuída, né? O desenvolvimento. No desenvolvimento, você apresenta as demandas detectadas na instituição, o campo, as formas de intervenção implementadas, né, pela supervisor de campo,
pela própria instituição, por outros profissionais também que trabalham interligados ao serviço